Olá, pessoal! Como sempre, eu entrei um pouquinho antes para fazer aqui o teste de câmera, ver se tá tudo ok. Porque conhecem a minha internet, né? Não é das melhores, não. Deixa eu tirar aqui o som, o retorno. Acredito que a imagem está boa. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui na luz. Ok. Oi, Yara! Tudo bom, minha linda? Oi, Ná! Tudo bom, princesas? Tá joinha aí a imagem, o som? Eu até só marquei agora a live porque até agora tava horrível minha internet. Então, quando deu uma melhorinha, falei, bom, agora dá para marcar lá com as meninas, ver quem tá aí online, para poder bater um papinho aqui. Tudo jóia? Ah, ela tá aqui, Yara! Ela tá aqui, a minha bebê. Tá jóia, tá tudo bem agora. Passou pelo médico. E agora é só tocar o barco. Lucy, você tá melhor, princesa? Diga pra mim o que você fez nessa mãozinha. Ou no bracinho. Nada de esforço, hein? Nada de esforço. Tá preto? O som tá joinha. E a Dani tá com um probleminha para saber se tá ok pra gente dar continuidade. Mãezinha deu um beijo aqui. Agora foi? Agora vai! Agora vai! Agora vai! Deixa eu dar uma novidade para vocês. Se eu não me engano, faltam 2 pessoas, 2 inscritos lá no YouTube, para a gente tá habilitando o nosso canal lá para começar a fazer a transmissão por lá, que é milhões de vezes melhor que aqui, né? E eu tô que nem esses políticos, né? Pedindo voto. Ai, que horror, gente. Perdão, não é isso não, viu? Já já, espontaneamente, vai ter esses 2 inscritos aí. A gente vai começar a fazer lá, que aí habilita o canal, tá bom? É a novidade boa que eu tô feliz hoje. Oi, Alete! Tudo bom? Amores, eu tô aqui com o Season para o nosso trabalhinho, segundo trabalhinho, na verdade, né? De inverno, em que eu passei aí as dicas para vocês da nossa abelhinha alienígena, que nem minha mãe apelidou, porque é verde, né? Da abelhinha para vocês, tá? E hoje nós vamos fazer essa linda aqui, olha. Essa lindeza aqui, tá? E a coroinha dela, vamos mexer um pouquinho nessa coroa aí, para ver se a gente consegue mais ou menos. Deixa eu pegar o outro desenho aqui, que é o da princesa, né? Opa! Para ver se a gente consegue mais ou menos fazer esse trabalho aqui, né? Eu tenho aqui um monte de dica para vocês, um monte. Essa blusa, aí tem um monte de coisa. Mas vamos por partes, né? Porque senão não rola nada. Vamos começar pelo manto, porque daí a gente já faz uma base para preparar aí, terminar esse fundo também. Eu vou só comentar mais algumas coisinhas sobre a transparência, tá? Para não complicar a vida de vocês. Porque na outra live foi um tormento, né? Tava muito ruim mesmo. Boa noite, Lu! Linda! Boa noite! Amores, é o seguinte, ó. Normalmente, eu passo a canetinha branca aqui nesses veiozinhos, quando eu vou fazer uma asa, né? De um inseto, de uma fada, enfim. Eu passo a canetinha branca. Nessa vez aqui, eu queria uma coisa um pouquinho diferente, então eu utilizei a canetinha
Soufflé, que chique, chique, mas ela é baratinha, ela não é tão cara assim, não é nenhum horror que não dá para ninguém ter. Inclusive, se eu não me engano, tem uns kits aí com a Eliane que estão num preço show, então dá uma passadinha lá para dar uma olhadinha com ela, tá? Quem se interessar. Essa caneta aqui, ela faz um efeito meio que emplastificado. Não sei se dá pra vocês verem. Talvez na foto. Ó, tá vendo? Faz um trabalho meio que de plástico. Parece um plastiquinho esses fios. Eles se transformam num alto relevo que parece uns plásticos. Depois, se você passa o dedo assim, tem o brilho de um plástico. E a Glaze, que é essa outra caneta aqui. Oi, Gina! Boa noite! A Glaze, ela faz um efeito molhado. É ótima, por exemplo, para estar fazendo pedrinhas, tá vendo? Ó, ela faz esse efeitinho aqui. Então, fica a dica do que eu usei, porque o pessoal me perguntou por que essas manchinhas e essas linhas, elas tinham um efeito meio que fosforescente. Na verdade, foram essas canetas. As canetas não passam pro verso, são ótimas. E elas dão esses dois efeitos aí. Aí, eu sugeri para que usassem, quem não tivesse, a canetinha branca mesmo, porque também fica super bonito. E quem quisesse uma coisa ainda mais, assim, chamativa, poderia estar usando as com glitter, que são as canetas metálicas, ou essas brilhosas. Se eu não me engano, a linha da própria Uniball Signo tem uma linha inteirinha só de canetas, assim, bem brilhantes. Eu não tenho dessas, então eu não sei, assim, dizer como que elas são. Eu não tenho porque eu tenho tanta caneta assim, desse estilo, que eu tô dando preferência mesmo para terminar com elas primeiro, né? Que caneta vocês sabem que logo vai embora, né? Não tem jeito, elas secam, então a gente tem que usar. Então, foi por isso que ficou com esse efeito aí um pouquinho diferente, tá? Mas pode estar usando essas opções. Usar a caneta com glitter, né? Não é caneta e glitter, é caneta com glitter, que brilha. Ou pode estar usando a branquinha. Por que eu não passei glitter e nem tinta? Eu quis fazer um efeito diferente para vocês. Mas, lógico que dá para usar o glitter. A gente já usou diversas vezes. Só que lápis aquarela. Lápis é uma coisa que, se você não tiver cuidado e testar antes, ele aquarela, infelizmente. Ainda mais sendo esse soft. Os mais encerados, como a Crayola, Faber, esses você pode tacar seu glitter lá que não vai ter tanto problema, tá? Mas o Prismacolor e todas as linhas soft, normalmente, eles aquarelam um pouco. Não que eles sejam aquareláveis, eles aquarelam. Porque em contato com coisa molhada, vai dissolver o pigmento e pode dar uma manchadinha, uma borradinha. Como que você faz para você não acontecer isso? Simples. Depois de todo o trabalho feito, bora tacar bastante camadinha de lápis branco, se quiser usar o glitter. Eu não aconselho, por quê? Porque eu passo glitter quando eu uso tinta branca, que aí eu deixo a tinta secar, como foi lá no laguinho. Eu deixo a tinta secar e coloco uma generosa camada de glitter. Ou em cima com bastante lápis branco primeiro. Eu acho que eu não passei essa dica para vocês ainda. Com bastante lápis branco, e aí eu coloco o glitter, tá? Por quê? Porque o lapisinho, ele vai fazer uma base para não chegar, antes de secar, né? Chegar aquele molhado na tonalidade do lápis de cor lá que você colocou, tá? Foi só isso que eu acho que eu não tinha falado e ficou faltando. Então, é mais para dar uma recapitulação mesmo. Aqui nas nuvens, tá? Nós fizemos o trabalho antes, tá aí nas lives, tá? Eu vou fazer um vídeo resumo disso para vocês, eu acho que eu vou fazer até hoje. E naqueles caminhos que ficam entre uma faixa e outra, eu fui usando... Cadê a minha
Deixa eu pegar aqui a minha esponjinha. Eu fui usando a esponjinha e fui dando aquelas batidinhas bem translúcidas para que ficasse aí essa forma de nuvem. Eu acho legal usar pincel, acho, mas com a esponjinha ela fica um pouquinho mais transparente, tá? E outra coisa, não vai aquarelar o lápis, a história de soltar pigmento do lápis. Eu sei que para muita gente isso daí, eu sei que é fácil, já tinha se tocado também que acontece isso. É normal, já conhece, mas para quem tá chegando aí agora e não sabe, é bom dar uma recapitulaçãozinha, né? Então, eu peguei a esponjinha e entre as faixas eu fui o quê? Colocando batidinhas aí. E uma hora ou outra, nós vamos fazer aqui desse lado, tá? Vou repetir tudo. Mas, em uma hora ou outra, quando eu quis que a nuvem ficasse mais densa, eu fiz 2 vezes. Eu deixei secar e vim e fiz mais uma vez, tá? No mesmo lugar. Então, uma hora ou outra, elas vão ficar mais clarinhas, como aqui, por exemplo. E uma hora, elas vão ficar mais densas, mais fofas. Que é típico desse estilo de nuvem aqui. E bem diferente, deixa eu pegar aqui, daquele colorido que nós fizemos. Cadê? Vou pegar ele aqui. E bem diferente deste aqui, por exemplo, que além de eu colocar a esponjinha, eu também fiz aí o trabalhinho de moldar um pouquinho aqui por cima dessas faixinhas, né? O estilo da nuvem é um pouquinho diferente, porque tinha a aurora boreal. Então, nas faixinhas, eu vinha e dava uma mescladinha. É só isso de diferente, não tem nada assim também tão extraordinário, tá bom? Chega de falar, né, dona Laura? Vamos pintar. Eu vou começar aqui desse lado com o nosso manto, digamos assim. Quem chegou agora, eu já dou um oi, tá? Boa noite, Gigi. Ai, tá. O quê? Abaixo das asas? Não. Abaixo das asas, não. Como eu falei, né? Primeiro, fiz todo o trabalho, dando as faixinhas. A gente vai fazer lá do outro lado, agora. Pra quem chegou, vai poder recapitular. Eu fiz todas as faixas, deixei aquela maior aqui no meio, que eu sabia que essa parte ia ficar um pouco mais densa, né? Fiz com um lápis de cor e aí eu preparei as asas. Então, eu fiz aquele trabalho de marcar o corpinho da abelha por baixo, primeiro, com o dourado. E depois não dá efeito de transparência, vai dar efeito de mancha na asa, entendeu? Vai parecer que a asinha dele, é manchada, entende? E não que tá por baixo, a gente quer aqui que apareça estar por baixo, tá? É a mesma situação lá da pele da mocinha lá do vestido, né? Que nós fizemos a transparência, é a mesma situação, não muda. Sempre prepare o seu fundo e depois você faz a mescla suave de cores por cima. Transparência é isso. E tem a de vidro, que é o próximo desenho que nós vamos pegar. Já vou dar um spoilerzinho. Vai ser esse, vai ser o de vidro. Ai, meu Deus, é muita transparência, né, para uma mulher só. Bora lá. Qual faixa branca, Gi? Desculpa, gente, minha garganta. Qual faixa? Essa aqui? Qual faixa branca, amore? Aquela do meio? Sim, nas asas não teve tinta nenhuma.
Nenhuma. Foi só lápis de cor, tá? Lápis de cor e a caneta que não foi usada no miolo, né? Ela foi usada só nas bordinhas e para fazer os detalhezinhos. Oi, Cláudia! Tudo! Na faixa branca que você fala, as faixinhas, né? Entre uma minhoquinha e outra, vamos pôr assim, que conforme eu vou pintando para fazer essas marcas, né, no fundo, a gente chama isso de minhoquinha, né? Entre uma minhoquinha e outra, naquela faixa branca, só tinta branca. A única coisa que eu tinha falado para você que eu sugeri foi que vocês pegassem um lápis como, deixa eu pegar ele aqui, um bem clarinho, mais claro até que esse, achei. Tipo esse aqui, ó. E vai passar ele só para dar uma blindadinha entre uma faixinha, uma minhoquinha e outra. É que estranho falar assim, né? Mas é bem isso mesmo. Deixa eu pegar aqui algum trabalho que a gente já fez, essas minhoquinhas mais aparente. Assim o pessoal entende. O que a gente tá falando aqui, pessoal, é que essas ondinhas, né? Por exemplo, aqui, ó, tá? Essas ondinhas a gente chama de minhoquinha aqui no grupo, porque foi a única maneira que a gente encontrou aí de falar dessa marcação. Então, entre uma ondinha e outra, na faixa branca, eu passei um lápis bem clarinho, só para ter uma basezinha, e só tinta branca, nada demais. É justamente isso que vai causar esse efeito de quando a esponjinha vem e invade um pouquinho da cor, você vai moldar a forma da nuvem, entendeu? É bem fácil. A gente vai fazer lá do outro lado, que tem um espacinho aqui, olha, aqui eu já tinha feito, tá vendo, ó? Aqui, por exemplo, ó, foi feita uma faixinha aqui, ou minhoquinha, outra minhoquinha aqui. Aí, ficou um espaço aqui, não ficou? Aí, eu venho com a minha esponjinha. E vou sempre arredondando para não ficar aquela coisa reta, né? Porque se ficar reto, não fica aparecendo uma nuvenzinha fofa, tá? Eu vou, talvez, até, já que vocês perguntaram e quer saber, vou fazer rapidinho nessa parte aqui, ó, tá? Aí, vocês podem ver como que fica. Nos intervalos. Ai, a gente ficou chique, hein, Gi? Gente, é difícil chamar isso daí. O que eu vou falar? É uma minhoquinha voadora. Pronto, ficou mais fácil. Ó, vou mostrar aqui onde que a Gigi tá se referindo rapidinho, tá? Aqui, olha, por exemplo, a gente tem aqui essa nuvem, certo? A gente vai fazer esse fundo tal e todo ao redor, deixa eu virar assim para vocês verem. Todo ao redor desse trabalho aqui, que vai ser outro no miolo do círculo, que é uma espécie de uma aura, nós vamos fazer nuvens. Então, vamos baixar elas aqui, olha, eu já comecei elas aqui em cima. Então, eu pulo um espaço de um dedo, mais ou menos, né? E aí, ó, eu venho trazendo aí um pouquinho da tonalidade. Tô pegando as mesmas, quem quer saber a tonalidade, vai lá no álbum, que tá tudo lá esmiuçadinho pra vocês. Então, eu venho, ó, fazendo umas minhoquitas voadoras, porque tá no céu. Quem vê pensa assim, ai, que louca, né? Mas é isso mesmo, ó. Eu venho delimitando aqui alguma coisa que tá lá no céu e dou um intervalo de mais ou menos um dedo, mais ou menos isso. E aí, eu marco aqui, você pode fazer até formatinhos de nuvem, se você gostar. Ó, pode fazer uns formatinhos, não tem problema, tá? O mais legal é que quanto mais fechadinho for o seu traço, mais você vai ter aquele efeito ali, tá vendo? De aparecer por baixo da tinta, né? Vou fazer só esse pedacinho aqui, porque eu quero passar muitas dicas lá da coroa e do manto, tá? Bora lá, não custa nada. Ó. Que eu já
coloquei um pouquinho mais de peso na mão. Primeiro eu marquei e agora eu coloquei um pouquinho mais de peso, ó. Tá? Ó, eu vou já moldando, meio que moldando o formatinho, tá vendo? Aí tem toda uma sequência. Por quê? Se você, por exemplo, colocar um lilás e um azul clarinho e misturar, você vai ter um tom. Quando a gente faz o uso do preto, você faz um sombreado escuro por trás da nuvem, o que fica muito bacana. E nesses intervalos, eu delimitei algumas tonalidades, né? Que tá lá no álbum para vocês verem. E aí, eu fui mesclando mesmo, pra valer. Vou mostrar como, tá? Então, olha, eu vim aqui, deixa eu pegar o lavanda, que eu usei lavanda. E eu vou colocar ele aqui, ó, coladinho. Viu que eu já dei um espaço, né? Por que que eu peguei o lavanda? Porque em contato com o azul, ele vai me dar uma certa claridade. Tá? Eu já vou subindo ele também por cima da outra tonalidade para misturar. Ok? Misturo um pouquinho, dei um pouquinho de claridade e vou pular mais uma faixa. Deixa eu pegar o preto. A gente fez um trabalho com o preto para fazer um sombreado por trás da nuvem. Ah, minha Yara, eu trabalho com criança, então as ideias malucas da Laura são todas aproveitadas, amore. Porque a gente desenvolve, assim, um jeito. Se a pessoa não entende, se não tiver com vontade, porque vai sair daqui fazendo minhoquinha e dando em nuvem, né? Virando nuvem. Vai preenchendo aqui, olha, ao redor das folhinhas mesmo. E, ó, já traz essa parte aqui que é mais engraçada. Por quê? Porque eu fiz uns rajadinhos. Tanto que uma menina, foi a Dai, ela falou, nossa, Laurinha, parece mármore. Porque o mármore, ele tem uns rajadinhos aqui, ó, assim. Então, parece uns Y, tá vendo, ó? Eu venho pra cá, eu venho pra cá. Essa aqui, essa hora aqui, é que eu estou dando um pouco de sombreado atrás das minhas nuvens, tá? Então, olha, eu fiz um intervalo aqui, fiz mais um aqui e agora vem mais 2 tons aqui, tá? Então, vou descer ele mais um pouquinho. Ó. Isso aqui é muito, muito sutil, é uma coisa muito, meio engraçada, mas que dá certo. Vai por mim, dá certo. Ai, gente. Ó. Aí, eu vou pegar mais um tom. Deixa eu pegar ele aqui, que nem tava na sequência, mas eu acho aqui. Pronto. Mas tem, isso aqui é pra gente se divertir, né, Gigi? Diz aí. E assim a gente vai levando a vida. E quando vê, o ano acabou, né, gente? Mamma mia! Eu tava hoje separando desenhos, né, meus. Eu falei, gente, já tá na metade já do ano. Que é isso? Aqui, olha, eu colei no preto, tá vendo? E eu venho moldando mais um pouquinho aqui por cima, ó. Sempre fazendo isso. E agora eu venho com um branquinho. Pra misturar isso tudo, essa coisarada toda aqui, vai ter que dar nuvem. Se não der, a gente inventa que é, né? Ai, meu pai. Ó, eu subo pra cor adjacente, ó, falei chique. Ó, tá? Uma coisa bem maluca mesmo, tá? Bem... Isso tudo é invenção minha aí, que no final dá certo. Deixa eu pegar meu branquinho aqui, ó. Agora, com o branco, eu venho misturando isso tudo e venho trazendo. Por isso que o bom do branco é que ele já vai blindar aí o meu papel, tá? Então, olha, eu já levo o preto lá pra cima, ó.
E por isso também que eu falei para vocês, usem, ó, o lilás que eu pus aqui, eu trago o azul por cima, ó, tá vendo? Ó como vai dando um tonzinho lá, ó. Deixa eu ver se eu aproximo um pouquinho mais a minha câmera, ó. Pra vocês poderem ver mais, pronto. Isso. Olha que interessante, quando eu trago o meu azul por cima do lilás, tá vendo, ó? Eu já faço uma mesclinha, ó. Quando o lápis é suave, né? Eu consigo fazer isso. E eu não tô apertando o papel não, viu, gente? Não tô, não. Aqui, eu posso trazer um pouquinho desse azul aqui pra cima, ó. Agora, deixa eu mostrar uma coisa interessante pra vocês. Vocês sabem que Blender também dá pra fazer isso aqui, tá? Não precisa ser com o branco, não. Dá pra fazer sim. Principalmente se o seu Blender for esse meu querido aqui, que é o da Derwent, que ele arrasta. Então, olha, eu vou trazendo aqui pra cima, ó, e eu misturo. Eu deixo as faixas, na verdade, pra ter um espaço de mescla, tá? Não que fique totalmente branco. E o que ficar branco, você vem com lápis branquinho, branquinho, olha, clarinho, e dá aquele acabamentozinho, tá? Ó. Traz aqui pra cima um pouquinho de azul, ó. Vendo, ó? Então, eu deixo duas partes brancas pra poder misturar. É isso. E aí, o resto é com aquela doninha ali, daquela esponjinha que eu não vivo mais sem, não. Então, nota, já fez um sombreado por trás. Tudo muito simples, não tem, assim, nenhum segredo. Não é coisa de mestre isso aqui. Isso aqui é coisa de louquinha, que nem eu, né? Tô brincando, mas a gente no mundo da arte, a gente tem que ser criativo, né? O meu pai sempre dizia que quem gosta de arte, pinta até com um pedacinho de carvão. E é verdade. Por isso que eu falo que material é... Eu, quando comecei a pintar, não era assim, não tinha nada. Eu estudava na Pan-Americana, gente... Eu via todo mundo viajar lá para as gringas e trazer isso, trazer aquilo. Na época eu não tinha condições, então era no Faber-Castell e saíam uns trabalhos lindões, ó. Sempre passei de ano. Vamos que vamos, ó. Tô trazendo aqui para baixo, tá vendo? Ó. Viu que eu já mesclei e ficou? Então, aí, o que eu vou fazer? Eu não vou usar tinta agora, que eu quero fazer lá o negócio. Então, não ficou essas duas faixinhas, é esses intervalinhos aqui que a Gigi tava falando. Eu vou vir com a minha tchutchuquinha aqui, que a Carolzinha apelidou, né? Já tá até comida, coitada, aqui, ó. Toda destroçada de tanto que eu uso. Eu venho o quê? Batidinhas muito leves. E a tinta não é carregar isso aqui de tinta, não. Você vai secar ela no seu godê, no seu potinho, no seu pratinho. Vai tirar todo o excesso, deixar bem pouquinho. Antes, molha a tchutchuca aqui, molha ela, seca ela um pouco com um papel toalha ou um paninho, tira o excesso da água, vai lá na tinta, pega um pouquinho, ó, vem aqui, tá? E no final, voa lá, vai dar esse efeito aqui, com as transparências escuras por baixo, as partes mais clarinhas por cima, e esse efeito bacana aqui do preto, né? Quanto mais preto você colocar, ó, quanto mais preto você colocar, mais sombra você vai ter. Quanto menos preto, menos sombra vai ter, tá? Ó, tá? É isso. Sempre ela úmida, Gigi, porque, na verdade, essa esponjinha, ela tem um poder de absorção de água e mesmo da tinta, tá? Muito grande. Então, ela vai puxar muito água e eu já percebi uma coisa, às vezes eu lavo ela e no dia seguinte ainda tá molhada. Então, olha como ela demora. Então, ela vai ficar úmida, você não precisa ficar misturando água lá na tinta, nada disso. Simplesmente, você vai pegar ela, vai bater lá na tinta, né? Vai tirar todo o excesso, deixar bem pouquinho, porque nessas horas que ela ficou aqui transparente... Foi porque eu pus menos. E na hora que ela ficou mais densa, olha aqui que fofa, né? Parece que dá pra gente pegar.
É, porque eu coloquei 2 a 3, às vezes, batidinhas e fui moldando. Se vocês começarem a fazer isso, nunca mais vocês vão querer pegar outro jeito de fazer nuvem, porque é muito, muito gostoso. Tô falando sério, é muito gostoso. E não precisa ser dessa esponjinha. Eu andei xeretando nas lojinhas de cosmética. Tem aquelas de queijinho que dá pra você pegar. Eu vou até comprar pra mim, que dá pra pegar. Queijinho é que elas têm um formato triangular. E bem assim, pros cantinhos, aquilo deve ser ótimo. Tem vários tamanhos dessa daqui. Isso, você pode contornar com um lápis depois, Gigi, e fazer mais um pouquinho de sombra onde você viu, que nem a gente fez lá no outro trabalho da Aurora, que eu dei uma contornadinha com o lápis para deixar aquele estilo de nuvem, ela é um pouquinho mais arredondada. Esse aqui, ela é um pouquinho mais na vertical. Eu vou deixar uma foto dessa nuvem para vocês. E é isso, é se moldar aí na natureza, olha uma coisa e taca a criatividade em cima, que dá certo, dá certo. Bom, meus amores, vamos falar um pouquinho do manto dessa coitada aqui, que ela tá desde semana passada aí, né, nos esperando. Isso, Lu, essa mesma é ótima, que parece um ovinho, né? Quando vocês acharem, amores, todos os tipos de esponjinha, larga aí os links no grupo, que aqui pode fazer o que vocês quiserem, viu? Porque essas dicas é muito legal, muito mesmo, tá? Oi, Dai! Eu falei de você, bebê, que você falou do mármore. Tava mostrando para as meninas aqui como é que faz. Então, meus amores, olha só. Deixa eu até distanciar só um pouquinho para vocês poderem ver melhor, tá? Deixa eu explicar uma coisa. Aqui a gente tem o pescocinho dela. Imagina que por baixo a gente tem o cabelo, que no caso aqui a ilustradora nem fez, deve ser um cabelo curto ou preso, tanto faz. Mas a gente tem o ombro dela que parte, olha, tem que prestar bem atenção nessas coisas pra gente delimitar luz e sombra. Que parte aqui, olha, tá vendo? Nessa alturinha, eu já marco mais ou menos aonde tá o meu ombrinho e já dou uma curvatura do ombro, assim, imaginando que esse manto é de um material maleável. Então, se ele é maleável, ele vai ter um caimento, onde no fundo, lá para trás, vai ser um pouco mais escuro e para frente ele vai ser um pouquinho mais claro, ok? Posso pintar ele de uma maneira só? Pode. Porque daí vai aparecer o quê? Que o manto, ele é de um material mais robusto, mais encorpado. Aqui, o nosso manto vai ser tipo um lamê, sabe? Aquele lamê que é um tecido bem molinho e brilha. Vai ser desse daí. Então, eu vim trazendo todo o escurecimento daqui de trás, dessa parte, e mantive o formato do ombrinho dela já fazendo aqui, ó, tá? Essa curvatura do ombro. Vamos fazer aqui desse lado para vocês verem. Olha, já marquei aqui mais ou menos, tá? Então, aqui partiria o ombrinho, ok? E aí, as cores. Olha, a gente não vai ter um dourado e nem a gente vai ter um prateado. A gente vai ter uma coisa, uma tonalidade assim, próxima do bronze, mais ou menos isso, tá? Mas, como eu sou maluca, maluca beleza, eu misturo prata com dourado. Eu misturo prata com dourado, só eu mesmo, né? Mas tudo bem, dá certo, dá certo. Vamos virar assim, olha, assim vocês podem acompanhar melhor, belezinha. Então, eu vou começar aqui pelo dourado, tá? E, ó, eu vou fazer aqui uma pintura, tá bom pra vocês? Quer que abaixa mais? Agora eu estou com um tripé novo e eu estou feliz da vida, só que a minha iluminação tá ruim, né? Estou feliz da vida porque agora eu posso aproximar e distanciar. Uhul! A boba. Olha, amores, então eu vou pintar praticamente, ó, com a mão bem levinha, sem fazer sombreadinhos nem nada. Eu fiz só um pouquinho aqui por baixo, mas aí eu falei, ai não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um lamê aqui.
Lame é um tecido que parece uma lantejoula, mas na verdade não é lantejoula aquilo. Ele tem um brilho próprio, tá? Então, eu tô passando aqui uma camadinha de dourado. Esse aqui é o da Prismacolor, mas optem por lápis macios. Aqui, esse trabalho inteirinho, a gente tá fazendo com lápis macios, tá? Pela mesma razão de sempre, porque aqui a gente tá trabalhando muito mescla de tonalidades, até mesmo prata com dourado, vê se pode. Sim, então, aqui eu só tô fazendo uma basezinha bem de leve, tá? Bem de levinha. Quem não tem os próximos lápis que eu vou sugerir, não tem problema. Vocês usem 3 cores intermediárias, ou seja, uma clara, uma média e uma escura, tá? Por quê? Porque eu escolhi aqui uma seleção de cinza quente que tem na caixinha de Prismacolor 150. Mas todas nós aqui temos todos os tipos de lápis diferentes aí umas das outras, então não tem problema. Vai pegar 3 tonalidades, um cinza escuro, tipo grafite ou chumbo, uma intermediária e uma mais clarinha, tipo aí um cinza gelo, tá? Que dá certo também. Não se encanem com isso. Então, aqui, olha, eu começo a trabalhar da seguinte maneira. Tá vendo aqui da parte da borda? Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco o meu spot. Acho que deu. Pronto. Na borda, eu dou uma escurecidinha. Na parte próxima aqui do fim do manto, eu já começo a pesar menos a minha mãozinha, tá? Bem menos, porque aqui é a parte da luz. Então, assim a gente vai, ó. Ok? Prontinho. Aqui. Pronto. Só uma base mesmo, com esse dourado da Prisma, PC 950. Ele tem uma característica, ele não é tão douradão e amarelo quanto esse aqui, por exemplo, da Norma, ó. Esse da Norma dá pra ver até pela parte de fora e da mina deles, que um é diferente do outro, tá vendo? Esse aqui da Prisma, eu senti uma coisa, que ele tem um toque de verde um pouquinho maior que o dourado da Norma. Eu não testei com os da Faber e nem de outras marcas, mas tem aí o da Tris metálico, que também é ótimo aquele lápis. É muito, muito bom, viu, gente? Tem também da Faber uma caixinha que é só metálicos, que eu sei, e tem aqueles da... Ai, meu Deus. Esqueci agora. Mas eu acredito que seja da Maped, não tem. Da Maped, eu acho que o dourado deles é ruim. Ah, lembrei, o da Norma tem também uma caixinha de 4 lápis, ou 6, que é só metálicos. Aquele também é muito bom. E esse que eu tô aqui não é daquele, não. É da caixinha tradicional aí, de lápis de cor, né? Então, aqui eu só tô fazendo uma base papiando com vocês, nada demais, que eu preciso dessa base para mesclar as outras cores. Aí, por final, a gente vai usar caneta branca para fazer pontos de luz e tudo mais, mas de princípio é isso aqui, bem simples, tá? Agora, a gente vai começar a moldar esse manto. Vamos fazer aqui a parte de cima dele. Agora, eu vou vir com a tonalidade do... ele tem, na verdade, 90% de cinza mais do que de branco. É o PC 1058. E esse lápis aqui, ele tem também a parte dos frios, dos cinzas frios. Esse aqui é a parte de porcentagem de cinzas quentes, tá? Então, a gente vai trazer aqui, olha, fazendo aquela bordinha que eu falei mais escura, tá?
Então, aqui, olha, eu começo pesando a mão e trago pesando menos. Essa parte aqui de fora, deixa eu virar. Essa parte aqui de fora, inclusive, se vocês notarem, ela tá meio que de viés. Por quê? Porque aqui, olha, é bem mais estreito que aqui. Então, aqui tá incidindo bem mais luz do que do lado de cá, tá? Então, essa parte aqui, ela vai ser mesmo mais escura. Então, olha, vamos trazer aqui bastante sombreado mais para as bordas e menos ao centro. Então, vai trazendo aquela lenga-lenga do degradê, né? Começa pesando a mão, sobe um pouquinho. Para quem quiser fazer o exercício, é ótimo. Vai encobrindo o dourado, ó. O dourado, ele serviu aqui para quê? Ele serviu para quebrar um pouco desse cinza e dar uma leve cintilância. Quando a gente mistura todas as outras tonalidades, é isso que vai dar. Então, aqui eu já começo a fazer uma leve inclinação, tá? Eu já vou vir até aqui embaixo, que a gente vai mesclar um pouquinho de branco. Doida para saber o que vocês estão querendo falar. Aqui, olha, a gente já começa a subir arredondando, tá? Para poder fazer essa parte aí de trás mais escuro e da frente mais clarinho. Pode subir assim como eu tô fazendo, que não tem problema. O preto, depois também a gente vai usar um pouquinho. E o formato é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui. Aqui pode pesar, tá? Pesa mesmo. E eu tô usando o cinza quente, certo? Agora, a gente vai passar um pouquinho de prata por cima. E aqui também, tá? Vai fazer também o sombreado dessa borda aqui. Porque a gente vê todas essas escaminhas aí, tem várias maneiras de se pintar isso, mas quando você pensa num tecido fluido, ele acompanha as formas do nosso corpo, correto? Aqui a gente vai passar um branquinho. Sendo assim, se ele acompanha, então a gente precisa tá dando esse caimento aqui também, tá? Que é o quê? A parte do ombrinho dela, tá? Ó. Tudo bem assim mesmo. Depois a gente vai mesclar cor, então, aqui a gente tá mais preocupado mesmo em fazer o sombreado. Aqui também, ó. Inclusive, eu achei que um tecido fluido aqui seria um pouquinho melhor do que um mais robusto, porque as próprias escaminhas estão dispostas não tão enfileiradas, e sim irregularmente. Isso mostra mesmo que pode ser que a pessoa aqui, a ilustradora, a Hannah, pensou em algo assim, desse jeito, tá? Deixa eu virar um pouquinho assim, para vocês poderem ver a parte de baixo. Aí, aqui, olha, tem o ombrinho dela, tá? Então, aqui você começa a cair um pouquinho mais claro, ó. Opa! Acho que assim dá pra vocês verem. Aqui começa a cair um pouquinho mais claro, tá? Porque fez a parte
mais arredondada, obviamente, vai incidir maior quantidade de luz, tá? Então, olha, algumas partes vão ficar super escuras e outras partes mais clarinhas. Aqui já tô trazendo claro. E aí, depois é que eu vou me preocupar em mesclar isso tudo direitinho, fazer pontos de luz e tudo mais, tá? Assim mesmo. Aqui, bem marcado, tá? Aqui também. Agora, vamos mesclar um pouquinho com o branco, pra vocês verem o efeito, tá? Alguma dúvida? Oi, Carla! Vi você agora aí! Que bom! Ah, deixa eu limpar a pontinha. Olha, deixa eu falar uma coisinha. Eu tô usando com a pontinha chanfrada, porque eu gosto de deixar o lápis assim, desse jeitinho aqui, tá? Mas pra quem gosta de deixar ele com a ponta maior, pode. Aí você vem mesclando dessa forma aqui, tá? Então, aqui, olha, vou mesclar um pouquinho. Já pra dar um certo acabamento, que não tá bem longe de dar acabamento aqui. Tem muita coisinha. Primeiro, eu quis mostrar pra vocês como achar os pontos de luz, tá? Que isso é extremamente... É isso que dá beleza nos trabalhos. Achar o ponto de luz e de sombra. E aí, pode também estar usando... Deixa eu pegar ele aqui. Pode estar usando o blender, tá? Não precisa necessariamente ser com branco, não. Esse meu blender aqui é aquele da The Ranch. Inclusive, a própria... Ih, já me embaralhei. Própria The Ranch tem lápis metalizados, também muito bom. Aqui eu só tô achando aí meus pontinhos de luz. Já delimitei bonitinho. Vou trazer um pouquinho aqui pro centro, ó, tá? Hoje a minha transmissão está ótima, ai, graças a Deus. Gente do céu, que sofrência essa internet da minha casa. Que aqui é muito alto, muito, muito, muito. E aí, já viu. Venta, né? É uma coisa. Que eu já venho trazendo um pouquinho, mas arrastando, né? Um pouquinho. Eu tenho até o blender aqui da Prismacolor, mas eu amo esse blender aqui quando eu quero fazer esses arrastadinhos. E ele não deixa ser, e eu posso estar trabalhando mais tonalidades em cima dessas daqui mescladas. O que é muito bom, e alguns blenders não permite isso, porque cria uma cera excessiva por cima, e quando você passa outra cor, você começa a retirar aquela cera e fica uns riscos. Esse aqui não. Esse aqui fica bem legal mesmo. Eu vou distanciar para vocês verem o efeito do sombreado. E agora, a gente vai passar um pouquinho de preto, um pouquinho de prata. Antes de estar trabalhando a parte clara, tá? Aí, a gente vai fazer a parte clarinha. Porque como se trata de um metal, em volta,
é complicado você fazer os dois simultaneamente, sabe? Você pode até fazer como eu fiz ali na coroa, tudo, metal que é liso, mas aqui no caso nós temos um tecido, né? Então, o legal é você fazer essa marcaçãozinha antes. Se não der tempo da gente fazer toda essa parte aqui agora, não tem probleminha, tá bom? Eu tô... Ah, Lucy, eu queria saber se a Lucy tá melhor, porque eu não quero saber dela fazendo esforços. Pois é, já viu, né? Amores, agora a gente vai usar esse lapisinho aqui, ele tem um pouquinho, um leve toque de cinza, mas misturado com bege. E como a gente já tem o dourado aqui, misturando os dois, cria um efeito muito bacana nessa parte aqui, tá? Pode subir aqui pra cima, não tem problema, que a gente ainda vai passar prata e preto. Esse aqui é o 1070 e aqui consta 30% de cinza francês, ou seja, o cinza francês ele tem uma tonalidade ali mais escura, que é essa daqui, puxada para o marrom. Então, se a gente só tem 30% nesse outro lápis aqui e ainda com cinza, a gente conclui, e mesmo na percepção de ver a tonalidade no papel, que ele tem um pouquinho de bege e um pouquinho de cinza. Uma das coisas mais legais desses lápis é que você consegue dosar a quantidade de cinza, de bege que você vai pôr no seu colorido. Quando você pega uma cor pronta, por exemplo, a gente sabe que ali naquele lápis ele tem, vamos supor, o verde, ele tem amarelo, ele tem pigmentos de amarelo e de azul. Então, aqui você consegue saber quanto você tá colocando de determinada cor, tá? Pode passar por cima que vai ficar bem sutil essa marquinha aqui, ó. Tá? E aqui o frio continua, né? Não sei aonde vocês moram, mas aqui minha casa, gente, tá um gelo. Prontinho. Agora, a gente vai vir com o prata. Quando você passa o prata, é que você consegue metalizar um pouco. E fica... Depois a gente faz essa parte de baixo, tá? E fica bem legal. Ó, agora eu tô com o prata, tá bom? Então, agora eu vou passar aqui por cima, pelo final, você viu? Pra metalizar um pouquinho aí. Essa misturinha, né? Parece aquelas misturinhas que a gente faz na manicure. E mistura um tom, e mistura outro. E assim vai. Prontinho. E agora, com o cotonete, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma brilhadinha nisso tudo aí, pra ficar mais legal, tá? Ou um esfuminho também dá, tá? O esfuminho é bom porque você retira um pouquinho do excesso antes de tá passando o preto. Fica um cinza muito diferente, é isso que eu posso dizer. Ou seja, você vai, vamos recapitular um pouquinho. Você vai primeiro passar um dourado. Vamos falar numa linguagem bem popular, sem dar nomes aos bois. Primeiro você vai passar um dourado, douradão, tá? Depois você vai vir com o chumbo, ok? Aí você vai vir com o seu blender, o lápis branco,
vai passar, vai tirar um pouquinho, já dá uma esmaecida. Esmaecer. Como, por exemplo, gelo, uma tonalidade de gelo. Passa o dourado, o prateado, para dar um pouquinho de brilho e tudo mais. E o cotonete ou esfuminho. E agora o preto para fazer o acabamento, né? O que é legal é que você ainda vê as tramas lá por baixo, tá? Você não escondeu. E mesmo assim, você tem o caimento da peça. Depois que a gente fizer a parte de baixo, vocês conseguirão ver um pouquinho melhor. O manto é isso, tá? Não vai ter muita coisa, não. Vai ser um trabalho de luz e sombra. A única coisa que eu vou fazer no final, é usar um pouquinho de caneta branca para dar os pontos de brilho, tá? Agora, o preto. Pro final, o volume. Bastante volume na peça. Então, vamos marcar bem isso aqui, ó. Atrás escuro, clarinho na frente. Não sei quantos minutos a gente tem, mas eu queria muito falar um pouquinho da coroa, que vai ser o tema aí da nossa próxima live. Pronto. Tô passando bem levinho, tá? Ou seja, eu não tampo de maneira nenhuma as escaminhas aí feitas, porque é isso que dá o charme, né? Eu apenas camuflo o máximo possível e dou volume aí pra peça, tá? É basicamente isso aqui. Não tem diferença do que eu fiz ali do outro lado, apenas esse lado daqui tá mais à mostra que o lado de lá. Ela tá meio que de lado. Então, aqui a gente tem um pouquinho mais de luz. Aqui eu já tô naquela região que eu fiz o sombreado bem mais escuro. Então, tô dando um pouquinho de luz aqui, de sombra. Pesa um pouquinho aqui nessa região do ombro dela. Tá? Volta com o esfuminho pra fazer mais um acabamentinho. E é isso. Aqui nessa região de baixo, é a parte mais à mostra do tecido. A mesma coisa, primeiro dourado. Aqui você pode deixar mais claro, tá? A gente só vai fazer um acabamento aqui nessa regiãozinha, ó. Isso. E deixa eu mostrar só uma coisinha aqui nessa região. A Prisma tem um lápis que chama bronze, que é um dourado meio esverdeado, é uma tonalidade muito diferente. Nós vamos usar ele aqui nessa parte e misturar com o cinza para dar esse acabamento melhor, tá? Que é esse aqui, ó. PC 1028. Aqui você vai colocar por cima do dourado. Ele acende um pouco o seu dourado, tá? Mas como a gente vai usar o cinza por cima, ele fica mais puxado para aquela cor lá de cima, mais escura. Só que não tanto, porque aqui é a região de luz, tá?
Bom, recapitulamos as nuvens, recapitulamos as asas e já demos algumas dicas aí para o manto, tá? Vamos pegar o cinza. Agora, eu pego um chumbo para fazer essa região aqui de dentro, ó. Aquele 10,58. Então, aqui, ó, eu trago mais um pouquinho por cima. Bem levinho. Pra não tirar minha marquinha dali, que aquela marquinha ficou boa. Bem levinho. Deixa aparecer o douradinho lá, que a gente vai passar o prata, vai ficar bom. Isso aqui você só vai moldando, tá? Que ele precisa muito ter esse caimento, senão fica parecendo uma coisa, um tecido mais encorpado. Essa parte aqui tem que ser bem escura. Que é a regiãozinha do ombro dela. Aqui você pode trazer um pouquinho pra cá. E aí, é só completar, tá? Vamos passar só o dourado, o prateadinho, cadê você? Aqui. Por cima, pra quebrar o amarelado. Senão fica aquela... Quem quiser dourado também, fica a gosto. Eu gosto bastante de fazer essa misturinha pra não ficar muito amarelo, sabe? E assim, olha, você tem... Deixa eu virar agora pra vocês poderem ver. Vocês têm esse caimento, né, do manto, tá bom? Agora, eu não sei se dá tempo da gente falar um pouquinho da coroa, mas aqui foi basicamente o quê? Mesmas tonalidades do manto eu fiz aqui, tá? Eu só tenho que deixar duas regiões que eu vou mostrar pra vocês na próxima live. E nós vamos fazer aquele sistema da outra princesa, em que eu misturo e faço esse metal amassado aqui. É mesmo, Lu? Então, depois que eu coloquei essa tonalidade, tá vendo? Eu venho pontilhando com o palitinho e uma tinta dourada. Mas eu não quero dourado assim, então, o que que eu faço? Eu coloco em cima do lápis de cor, pra não ficar assim tão amarelo. E aí, eu uso a cola glitter, só que de uma maneira meio que desordenada, tá vendo? Não tão pontilhado. Eu vou completando os espaços que fica entre as bolinhas, eu vou completar com a colinha glitter, tá? Eu vou mostrar como é que faz isso lá na outra live do Cestarol pra vocês. Aqui, a gente fez na princesa, né? E aqui a gente vai fazer o mesmo trabalho, a mesma coisa, mas em uma outra tonalidade. Lá a gente fez bem dourado, bem amarelão mesmo, com azul. E aqui a gente vai fazer em tons dessa tonalidade aqui, inclusive é a tonalidade, se vocês observarem, que a ilustradora usou no novo livro dela, né? Depois é que eu me toquei disso, na hora eu não tinha me tocado. Que é um verdinho com esse dourado um pouco mais escuro, né? Não tão aberto, tá bom? Tem alguma dúvida, meus amores? Tem? Pode falar, que a gente tá aqui pra resolver. Aqui, essas pedrinhas eu ainda não terminei, eu vou terminar ela ainda. Eu vou usar aquela caneta glaze, que faz o efeito molhado. Ainda não terminei, vou deixar pro final, porque essa parte, assim, de detalhamento, eu gosto de fazer mais no final. E a blusa dela, eu vou fazer com vocês esse efeito aqui, tá? Que é de lese, né? É isso, amorzinhos. Bom,
Essa semana ficou meio corrida pra mim, mas amanhã eu não garanto, domingo a gente tem Zentango. E segunda a gente vai fazer a ilustração da Cris, né? Que a gente vai passar umas dicas, aí vai ser bem legal essa live. Espero que vocês tenham gostado, se divertido com as minhas maluquices. Quem chegou aí eu não cumprimentei, um grande beijo. Fiquem com Deus. Oi, Janaína, agora que eu vi a Janaína, Leda, Laís, a maluca da Laura cega que vai pintando e não vê nada. Oi, Marise. Então, Gininha, domingo a gente tem Zentango, tá bom? Oi, Carol. Domingo a gente tem Zentango. Amanhã vamos descansar um pouquinho. Foi muito puxado pra mim essa semana de médicos. Nossa. Mas semana que vem já tô livre pra poder botar aí nossos afazeres em ordem. Beijo. Tá melhorzinha assim, Gi? Tá melhorzinha. Eu tenho uma novidade boa pra falar pra vocês. Eu vou depois fazer um post sobre isso. Mas enfim, o probleminha dela tá quase que assim, 50% já melhor. Então, eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo. Deus no comando sempre. Oi, Bê! Linda! Olha, hoje eu tô feliz, a internet não caiu, tá tudo ótimo. Ledinha, minha linda. Beijos, meus amores. Um lindo sábado pra vocês. A apostilinha de Zentango antes da live, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.